Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo de um texto antigo que tenta responder a uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Qual seria? No final das contas, o que realmente importa? O que conta? Uau, uma pergunta pequena. Pois é. E o nosso material vem do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. A gente está se baseando aqui nos comentários das Bíblias de Estudo Holman e da Nova Almeida Atualizada. Certo. E a nossa ideia é explorar como 3 histórias, que parecem bem diferentes, na verdade constroem juntas uma resposta bem surpreendente para essa questão. Vamos ver o que elas dizem? Vamos lá. A primeira história é a famosa parábola das 10 virgens. A cena é bem visual. São 10 jovens, damas de honra, esperando o noivo para começar uma festa de casamento. Todas elas têm lâmpadas. Mas aqui que está o detalhe. 5 delas, que o texto chama de prudentes, levaram azeite extra. As outras 5, as insensatas, não. E para complicar tudo, o noivo está demorando. E muito. Exato. E é importante a gente entender o contexto de um casamento judaico daquela época, né? Era um evento que podia durar dias, e o ponto alto era a chegada do noivo. Mas a hora era totalmente imprevisível. Ah, então a espera não era um erro de planejamento, era parte do ritual. Exatamente. Era um teste de expectativa, de resistência. Todo mundo sabia que ele podia demorar. Entendi. E na história, ele demora tanto que todas elas, prudentes e insensatas, acabam dormindo. Pois é. Mas aí, à meia-noite, no momento mais inesperado, vem o grito. O noivo vem aí, saiam para recebê-lo. E é nesse ponto que o pânico se instala. E as virgens insensatas percebem que as lâmpadas delas estão quase se apagando. E, desesperadas, elas pedem azeite emprestado para as prudentes. E a resposta delas é o ponto que sempre gera mais debate nessa parábola, né? Elas dizem, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. E continuam. É melhor irem aos que vendem e comprarem para si mesmas. Mas esperem um pouco. Essa resposta não soa incrivelmente egoísta? Em qualquer outra situação, se alguém pedisse ajuda e a resposta fosse se vira, vai comprar o seu, a pessoa seria vista como a vilã da história. Sem dúvida. Como isso pode ser um exemplo de prudência e não de falta de compaixão? Parece contra tudo que se espera de uma pessoa virtuosa. Essa é uma ótima observação, e ela nos leva direto ao centro da questão. A nossa intuição moderna grita compartilhe, né? Claro. Mas a parábola está operando com uma lógica diferente. O azeite aqui não é só combustível. Ele simboliza algo interno, pessoal e intransferível. Tipo o quê? O preparo, o caráter, a sabedoria que se acumula com o tempo. A resposta delas não é sobre mesquinhez. É sobre o reconhecimento de que você não pode emprestar seu caráter para outra pessoa no último minuto. É como, sei lá, tentar emprestar anos de estudo para um colega 5 minutos antes da prova do vestibular. Exatamente. Simplesmente não funciona. É uma responsabilidade que não dá para terceirizar. E o resultado disso é brutal. Enquanto as insensatas saem correndo para tentar comprar o azeite, o noivo chega. As que estavam prontas entram com ele para a festa e a porta se fecha. Essa imagem da porta fechada é muito forte. É um símbolo de finalidade, né? De uma oportunidade que passou e não volta. E quando as outras finalmente chegam, encontram tudo trancado. Elas batem, imploram. Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas a resposta que vem de dentro é cortante. Em verdade lhes digo que não as conheço. Ele não diz vocês se atrasaram. Ele diz não as conheço. Exato. A falta de preparo, no fim, revelou uma falta de relacionamento de verdade. E a lição é bem explícita. Vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Essa ideia de responsabilidade pessoal, de algo que não se pode emprestar, ela ganha uma dimensão ainda mais material e talvez mais desconfortável na história seguinte. Ah, sim. A gente sai do cenário da festa e entra no que parece o mundo das altas finanças da antiguidade, com a parábola dos talentos. Isso mesmo. A história começa com um homem muito rico que, antes de viajar, entrega seus bens a 3 servos. A um ele dá 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. E o texto destaca que a distribuição foi segundo a capacidade de cada um. Exato. E aqui é crucial a gente entender o que era um talento.
Não estamos falando de uma habilidade tipo um dom. Não mesmo. Era uma unidade de peso de prata ou ouro que valia uma fortuna. A Bíblia Roma ajuda a gente a ter uma ideia. Um único talento equivalia a mais ou menos 6.000 dias de trabalho de um operário. É muito dinheiro. Então, até o servo que recebeu só um talento, na verdade, recebeu o salário de quase 20 anos. Era uma fortuna. Uma fortuna. E o que eles fazem com essa grana toda é o que define a história. Uhum. Os dois primeiros, o de 5 e o de 2 talentos, agiram imediatamente. Eles saíram, negociaram, investiram e duplicaram o capital. Sem hesitação nenhuma. Nenhuma. Eles entenderam que o propósito daquilo não era guardar, mas multiplicar. E depois de muito tempo, o senhor volta para o acerto de contas. O que me impressiona aqui é que o elogio para os 2 primeiros servos é idêntico. Exato. Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha e participe da alegria do seu senhor. E ele chama o salário de uma vida inteira de pouco. Pois é, isso vira nossa noção de escala de cabeça para baixo. Fica claro que o que está sendo medido aqui não é o dinheiro em si. É a atitude. Perfeito. A aprovação não é proporcional ao lucro, mas à fidelidade na ação. Os dois foram igualmente fiéis com aquilo que receberam. Agora, o contraste com o terceiro servo é gritante. Totalmente. Ele se aproxima e a defesa dele é, na verdade, uma acusação disfarçada contra o mestre. É verdade. Ele fala: Eu sabia que o senhor é um homem severo. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra. Veja, aqui está o que lhe pertence. é quase como aquela síndrome da página em branco, né? O medo de não criar algo perfeito é tão grande que a pessoa acaba não fazendo nada. Boa analogia. A inação dele não parece vir da maldade, mas de uma ansiedade que paralisa. Ele tinha uma visão tão distorcida do mestre que isso o impediu de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa exceto o mínimo para não perder o que ele recebeu. E a resposta do senhor é de uma dureza que choca. É pesada. Ele o chama de servo mau e preguiçoso. A condenação não vem porque ele tentou e falhou, ou porque fez um mau investimento. A condenação é pela inação total. E o senhor usa a própria desculpa do servo contra ele. Exatamente. Ele diz: se você sabia que eu era severo, o mínimo que deveria ter feito era depositar o dinheiro no banco para eu receber com juros. Ou seja, até a opção mais segura e de menor esforço seria melhor do que não fazer absolutamente nada. Então a inação justificada pelo medo é vista como a falha fundamental. Sem dúvida. E a consequência é tão severa quanto na parábola anterior. O talento é tirado dele e dado ao que já tem 10. E o servo é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A lógica é implacável. Aquilo que não é usado, que não é desenvolvido, se perde. Pois é. E é interessante notar como essa parábola é muitas vezes mal interpretada, né? Como uma justificativa teológica para o capitalismo selvagem. Sim, já ouvi isso. Mas o texto não elogia o lucro pelo lucro. O elogio é o mesmo para o servo que fez 5 e para o que fez 2. O foco é a fidelidade na ação, contra a paralisia pelo medo. A questão é o que você faz com os recursos que te foram confiados. Sejam eles muitos ou poucos. Exato. Então, se a primeira história é sobre estar pronto por dentro e a segunda é sobre agir no mundo com o que nos foi dado, a parte final do capítulo parece que amarra tudo isso. Amarra perfeitamente. A gente sai do mundo das parábolas e entra numa visão profética, direta, do juízo final. A famosa passagem das ovelhas e dos cabritos. Sim, e o tom muda completamente. Agora é o Filho do Homem, no seu trono de glória, separando todas as nações como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à direita, os cabritos à esquerda. E o critério para essa separação é o que torna essa passagem tão radical. E tão poderosa. Porque não tem nada a ver com qual doutrina a pessoa seguia ou quais rituais ela cumpria. Ou a qual grupo pertencia. O critério é surpreendentemente prático, humano. O rei diz para as ovelhas: venham, benditos de meu pai, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram, precisei de roupas e me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. E o mais incrível
é a reação das ovelhas, dos justos. Eles ficam genuinamente confusos, né? Totalmente, eles perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Eles não tinham a menor ideia de que estavam servindo a uma entidade divina no dia a dia. Não havia uma agenda ali, eles não estavam acumulando pontos para o céu. Quer dizer que a bondade deles era tão parte deles que se tornou inconsciente. Precisamente, eles simplesmente agiam daquela forma porque era quem eles eram. A espontaneidade é a prova da autenticidade. E a resposta do rei revela a chave de todo o capítulo. Exatamente, ele diz: digo a verdade. Sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A Bíblia Holman comenta que, no contexto original, esses irmãos poderiam ser outros seguidores de Jesus, mas o princípio ético que ecoa é universal. Que a maneira como tratamos os mais vulneráveis, os invisíveis da sociedade, é o verdadeiro termômetro da nossa espiritualidade. Perfeito. E a mesma lógica, como um espelho, se aplica aos da esquerda, os cabritos. A condenação deles é chocante. Não é por algo terrível que eles fizeram, mas por tudo que eles deixaram de fazer. A omissão. E eles também ficam surpresos. Perguntam: Senhor, quando que a gente te viu com fome, ou com sede, ou doente, e não te ajudou? Eles também não fizeram a conexão. E a resposta é a contrapartida sombria da primeira. Digo a verdade. Sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. A condenação deles vem da indiferença. Eles viram a necessidade e olharam para o outro lado. A falha não foi uma ação maligna, mas a ausência de uma ação compassiva. Então, quando a gente junta as três peças, o quebra-cabeça se completa. Começamos com a necessidade de uma preparação interna, pessoal, ter o azeite da vigilância. Depois, passamos para a obrigação de usar ativamente os talentos que recebemos, de não enterrar por medo. E por fim, a terceira história dá o propósito para tudo isso. A prontidão interna e a ação externa só encontram seu significado final quando se manifestam em compaixão prática. Faz sentido. De que adianta ter a lâmpada acesa e os talentos multiplicados se você passa direto por alguém com fome? Exato. As três histórias não são independentes, elas se constroem. É uma jornada que vai do preparo do coração à ação no mundo. E essa ação é, em última instância, julgada pelo impacto na vida do outro. Isso. Portanto, a resposta que esse capítulo nos dá para a pergunta o que realmente conta é uma vida que é, ao mesmo tempo, vigilante por dentro, produtiva por fora e, acima de tudo, compassiva na sua essência. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A surpresa, tanto dos justos quanto dos condenados, é talvez o detalhe mais intrigante de tudo. Nenhum dos grupos parecia ter consciência das implicações eternas das suas ações ou omissões diárias. Exatamente. Eles apenas viveram, um grupo respondendo à necessidade com compaixão e o outro com indiferença. Isso nos leva a uma questão, né? Qual? Será que as ações mais definidoras de uma vida são aquelas que fazemos quando não achamos que ninguém importante está olhando? Aquelas que simplesmente fluem do tipo de pessoa que nos tornamos?